pessoal, vamos iniciar o nosso conteúdo de ciências. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a biosfera. É o nosso primeiro conteúdo, a nossa primeira matéria que a gente vai aprender. Lá em bimestres anteriores, a gente falou sobre a atmosfera, biosfera. E agora a gente vai falar detalhadamente sobre essa categoria da biosfera. Então, nós vamos aprender, o que é a biosfera. Nós vamos reconhecer o que a biosfera representa nas esferas terrestres e nós vamos identificar cada componente que existe na biosfera. Então, isso é o que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. Primeiro, o que é biosfera? É o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra, sendo o maior nível de organização ecológica. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que bio significa vida? Então, é o estudo dos seres vivos. Tudo que for ser vivo, sendo ele ser humano ou animal, vai ser estudado nessa categoria, nessa estrutura. Então, é isso que a gente vai ver. A divisão da biosfera. Todos os seres vivos do planeta estão divididos em reinos, presentes na biosfera. Então, essa biosfera, ela vai ser dividida em reinos. A gente tem a nossa Terra, temos várias categorias, várias camadas, várias estruturas que compõem a Terra. E dentro da biosfera, ela também vai ser dividida em reinos. E cada um desses reinos vai ser responsável por estudar alguma coisa. A gente não pode falar assim, a biosfera vai estudar tudo. Ela vai estudar tudo, sendo que ela vai separar tudo organizadamente para que a gente saiba, eu quero saber sobre os seres vivos, seres humanos. Eu vou naquela área da biosfera que vai trabalhar sobre os seres humanos. Eu quero falar sobre os animais. Eu vou naquela área. Eu quero falar sobre as plantas. Eu vou naquela outra área. Então, ela vai ter uma divisão, tá? Primeiro, quais são os reinos que estão divididos a biosfera? O reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia, tá? Vamos saber um pouquinho sobre cada um deles. O reino Monera é o reino que é formado exclusivamente por bactérias e cianobactérias. O que são cianobactérias? São aquelas bactérias que vão produzir o seu próprio alimento, tá? Então, essas bactérias a gente chama de cianobactérias. Esse é o reino Monera. As bactérias, elas são unicelulares. Unicelulares porque ela possui apenas uma célula, tá? Procariontes e apresentam também estruturas observadas em outros seres, como a parede celular. Além disso, as bactérias são muito importantes na natureza. Por mais que sejam coisas que a gente fala assim, a gente está acostumado a falar, não pega nisso, menina, não bate isso na boca, isso está cheio de bactéria. Não é isso que a gente fala, que a mamãe fala? Mas a bactéria, ela também é muito importante para o ciclo que a gente tem na natureza. Segundo reino é o reino protista. Esse é um reino que é representado pelas algas e pelos protozoários. São seres eucariontes e podem ser unicelulares, que são as algas e os protozoários, ou pluricelulares, que são as algas, tá? Então, unicelular é aquele que tem uma célula. E pluricelular são aqueles que possuem várias células, tá? A gente tem ainda aqui acima no dicionário, dizendo para você o que significa a palavra procarionte. Significa seres que apresentam células sem núcleo
organizado. O material genético se encontra solto no citoplasma. Essas células a gente chama de procariontes. Tá aqui no seu dicionário, tá? Seguindo disso, nós temos o reino fungi. O próprio nome já vai ligar, ó. Fungi tá ligado a quê? Fungos, né? Então, o nome desse reino ajuda a identificar os seres que o compõem. Os fungos são eucariontes e podem ser classificados em unicelulares e pluricelulares. Assim como as bactérias e os protozoários, algumas espécies de fungos são classificadas como micro-organismos. Os fungos, eles habitam ambientes quentes, úmidos e com presença de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Aquele restinho de comida que você abandona lá. Com o passar dos dias, se você for olhar, não vai formar aquela camadinha que parece uma nuvenzinha cinza? Ali estão presentes os fungos. Ali é a matéria orgânica. E ali é um ambiente úmido que facilita a existência e a habitação desses fungos. Então, os fungos, eles estão presentes nesse reino fungi, né? O nome do reino já liga mais ou menos o que tem nesse tipo de reino, tá? Como exemplos de seres que pertencem ao reino fungi, a gente tem mofo, bolores, fungos causadores de doenças e as micoses. Todas essas são exemplos de fungos. Bolor, para quem não sabe, é aquilo que dá num bolo, por exemplo, né? Num pão. Se você deixar o pão lá muito tempo e não comer, quando você olhar ele vai estar com aquela camadinha cinza, né? Parece uma nuvenzinha bem fininha. Aquilo a gente chama de bolor. E é um fungo, né? Então, para você ver como está presente no nosso dia a dia. Só que às vezes a gente não para com esse olhar para observar. Agora, quando você olhou observar, você já vai falar assim: ih, aqui eu tenho fungo. Fungo está no reino fungi, que é um reino de divisão da biosfera. Então, você agora é um ser, né, mais crítico para observar até o fungo que nasce no pão da sua casa, né? Dessa forma, a gente vai ficando assim. A gente tem também um outro tipo de fungo, né, que serve de alimento para o ser humano. Os cogumelos. Mamãe, quando faz lá um estrogonofe de carne, não coloca os cogumelos. E o cogumelo, ele é um tipo de fungo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas ele é um tipo de fungo. Mas é um fungo que não faz mal pra gente. Você pode se alimentar, ele serve de alimento para o ser humano. Temos também o reino plantae. Esse nome, plantae, lembra o quê? Plantas, né? Então, as plantas representam esse reino. Na natureza, esses indivíduos possuem uma diversidade enorme, né? Os vegetais, eles são pluricelulares, eucariontes e se caracterizam pela fabricação do seu próprio alimento. Esses seres, esses vegetais, essas plantas que produzem seu próprio alimento, eles são chamados de seres autótrofos, tá? Aí entre parênteses, do ladinho aí, tá? Então, autótrofos são esses seres vegetais que fabricam o seu próprio alimento. Então, são palavrinhas complicadas que a gente tem que ter atenção na hora da leitura, tá? E eles, né, são seres que são encontrados em vários ambientes do planeta Terra. Nós temos alguns exemplos, né, de vegetais aqui na página 6, como o musgo, as samambaias, a araucária, a macieira, todo tipo de vegetal, todo tipo de planta, tudo que tiver relacionado à planta está dentro desse reino plantae, ok? E temos, para finalizar, o reino animalia. Será que esse reino vai falar de quem? Animal. Dos animais.
conhecido como reino animal, este grupo reúne todos os animais, independente da forma, tamanho e complexidade. Os animais são seres que não fabricam seu próprio alimento. Se aquele que fabrica o seu próprio alimento é chamado de autótrofo, autótrofos, aquele que não fabrica seu alimento é chamado de heterótrofos. Mas está aqui, ó, entre parênteses no seu livro, tá? Se você quiser marcar bonitinho para deixar aí marcado e registrar essa informação, você pode marcar. Para a realização de estudos, os animais são divididos em dois grupos. Eu tenho os animais vertebrados, que são aqueles que possuem coluna vertebral, ossos, né? Falando popularmente, que vocês já estudaram sobre isso em alguns anos anteriores. Animal vertebrado é aquele que tem osso, que possui a coluna, né? Possui crânio. Então eu chamo de animal vertebrado. Invertebrado é aquele que não possui ossos. Eles possuem só membranas, mas não tem osso. Então a gente chama de invertebrado. Tá? Mas isso aí é a divisão dos animais. Nós vamos estudar em outro momento. Ele só lembra a gente aqui que os animais têm esses dois grupos. Você sabia que as bactérias podem habitar ambientes extremos? As bactérias, elas podem ser encontradas em grandes profundidades de oceanos, em ambientes com temperaturas muito baixas, nos dois polos terrestres, em fontes de águas termais, que são aquelas águas quentes, né? Com temperaturas elevadas e diversos outros locais de difícil acesso, e com condições desfavoráveis, como crateras de vulcões. Então, até na cratera, no vulcão, existe bactéria. Então, esse serzinho, esse micro-organismo, ele está em todo lugar. E como a gente não consegue observar o olho nu, a gente só consegue ver a bactéria se a gente tiver o uso do microscópio, então aí que a gente não vê mesmo. Ele sai fazendo a festa, se espalhando por tudo quanto é lugar e a gente não consegue nem perceber. Um exemplo, né? Bactéria, vírus, é tudo, ó, primo. Né? Esse vírus aí que tá séculos e séculos e séculos, né? E a gente não consegue combater. Para isso, ó, uso de máscara, álcool em gel. Tem muita gente que já se vacinou. A tia já se vacinou, ó, já tomei as 2 doses da vacina. Estou 100% vacinada. Mas, mesmo assim, eu preciso usar máscara, eu preciso higienizar minhas mãos. Eu não posso ficar botando a mão no olho, a mão no nariz, a mão na boca. Tem que ter cuidado. Se a gente não tiver cuidado, a gente não consegue vencer. A gente está caminhando, estamos quase vencendo. Daqui a pouco a gente volta ao normal, tá todo mundo junto de novo. Mas para que isso aconteça, depende de cada um de nós. Então agora, pessoal, nós vamos responder as atividades, tá? Do livro, da página 7 e 8. E aí depois, vocês que estão em casa, vocês vão também copiar no caderno. Não esqueça de deixar uma folha para tia colar a divisória na semana que vem. O pessoal que está do grupo remoto, que estuda em casa, que não vem presencial para a escola, a divisória de vocês está disponível na secretaria. Então, quem não pegou na secretaria da escola ainda, pode vir buscar e colar a divisória no seu caderno. Você que está em casa, que é do grupo B, semana que vem, quando você vir aqui para a sala de aula, a tia vai colar, porque hoje eu já colei do pessoal que está aqui. Tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, é só você mandar uma mensagem que eu vou auxiliar. Não esqueça de caprichar na letra e não deixe de fazer as suas atividades todos os dias para não acumular. Um beijão para vocês, até a próxima aula. Bye.